eu quero que vocês enviem mensagem de texto e mensagem de voz aqui para a professora Raíssa Faria, que vai conversar com a gente sobre educação e mídia comunitária, Rony. É verdade, ela já está na linha já, viu, professor? Então vamos lá, alô? Boa tarde, me ouve? Ouço sim, como diz um governador, eu ouvo. Raíssa Fernandes Faria é Relações Públicas com mestrado em Comunicação pela UFOP e trabalha com comunicação popular, cultura e educomunicação há cerca de 10 anos. É gerente de projetos na AIC e seu foco está em iniciativas de promoção de patrimônios culturais, educação patrimonial e criação de espaços de memória populares. Não somos escravos ou não deveríamos ser das grandes mídias como as rádios, TV, os grandes jornais e as revistas. Há uma mídia local comunitária, aquilo que aprendemos a ler no mural da igreja, no jornalzinho da escola, no carro de som do bairro e que agora, com as novas tecnologias, podem e devem alcançar outro patamar, chegando, ouvindo e colocando para falar com muita gente. Mas será que é isso mesmo que nós temos para a educação? Vamos lá. O que será que nós podemos conviver com isso? Como usar a diversidade da mídia comunitária para a comunidade escolar? Muito boa tarde, professora Raíssa Faria. Boa tarde, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Agradeço imensamente a sua disposição em participar aqui no Educação para Todos, professora. O prazer é todo meu. Privilégio estar aqui conversando com vocês. Professora, eu estou com uma curiosidade para poder conhecer o conceito, né? O que são mídias comunitárias, né? Como é que a gente pode conceituar isso, professora? Mídias comunitárias hoje, principalmente, são muito diversas, plurais, múltiplas, né? A gente está aqui na Rádio Favela, que é esse grande exemplo de mídia comunitária. Mas, assim, em síntese, são mídias que não estão aí focadas, né? Não tem como nossos interesses capitalistas. Elas são mídias que estão interessadas no bem coletivo, né? Em abrir espaço para outras narrativas aí, para além dessas dos estigmas, das histórias únicas, dos preconceitos, né? São mídias feitas sempre de forma coletiva, participativa, por comunidades aí diversas, para conseguir contar outras narrativas, né? Para além do que já está aí hegemônico na TV, nas grandes rádios, nos grandes meios, né? Então, é esse espaço de democratização das ideias, né? O espaço onde a gente pode contar as nossas próprias narrativas, né? Com a nossa voz e não pela voz dos outros, né? Professora, seria uma maneira de desconstruir as narrativas, desconstruir um certo estigma que é criado e, principalmente, evitar que as pessoas sejam manipuladas? Isso, assim, a gente tem esse espaço da mídia comunitária, né, como um espaço da diversidade. Então, não é uma única narrativa sendo contada, né? São diferentes perspectivas novas, né? Para além daquilo que a gente já vê todo dia na TV, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma mídia, de uma comunidade que está sempre aparecendo no jornal só para ser notícia de violência, de criminalidade, uma mídia comunitária feita de forma colaborativa pode contar outras histórias sobre esse bairro, sobre essa comunidade, né? Histórias que estão aí para além do estigma da violência, da pobreza, mas que mostram, por exemplo, outras potencialidades das comunidades, né? As tecnologias, as construções, as histórias de vida das pessoas. E é esse espaço que abre a mente da gente para pensar de outra forma, para desenvolver o pensamento crítico, né? Para a gente não receber apenas as mensagens que são da mídia tradicional, da mídia hegemônica, de forma sem pensar muito sobre elas, né? Mas a gente refletir sobre quais são os interesses, né? A quem interessa na mídia hegemônica, perpetuar a ideia de comunidade, né, no estigma da violência, né, e não mostrar as potencialidades das pessoas que estão ali, né, o que está sendo construído. Então,
a mídia comunitária é esse espaço para a gente desenvolver pensamento crítico, para a gente criar as nossas próprias narrativas e para a gente desafiar aí esses preconceitos, para a gente exercer a cidadania e nosso direito, né? A expressão, que é um direito humano essencial, básico aí, né? A senhora falou aí muito bem sobre essa questão aí do jornal que espreme e sai sangue, né? Que é o que dá popularidade ao veículo de comunicação, seja ele rádio, televisão, impresso, o que for, é o que sempre chamou a atenção e a curiosidade. Quer dizer, se tem um sangue, se tem uma notícia que a gente vai buscar logo ali de cara, a gente vai atrair a atenção. E realmente existe uma pulsão aí das pessoas, né? Isso já vem lá de Freud, falando dessa coisa de estar buscando ali, antes com o outro do que comigo, então vou lá ver. É importante para mim saber, caiu um avião, quero saber quantas pessoas morreram, onde capotou. E aí essa notícia, ela é uma notícia que traz sangue. Mas o jornalismo, ele não deve se pautar exclusivamente nisso. Existem espaços que são democráticos, né? E muitas vezes as mídias que são mais alternativas, como a senhora está dizendo aí, sobre a mídia comunitária, ela vai discutir questões que são mais relevantes para aquela comunidade, né? Que tem uma certa profundidade para aquele público que às vezes não está querendo lidar com a condição aí de ir para o senso comum aí das grandes mídias, mas quer saber ali de notícias mais simples, mais frescas, mais próximas à realidade dela. Seria mais ou menos esse o pensamento de construção da mídia comunitária, professora? Pois é, se você me permite, eu posso dar um exemplo, assim, de um projeto que a gente realizou aqui, que foi até o projeto que originou a organização onde eu trabalho, que é a Agência de Iniciativas Cidadãs, a AIC, que foi chamava TV Sala de Espera. TV Sala de Espera. Isso, foi na década de 90 ainda. A ideia era trabalhar com a comunidade do Ribeiro de Abreu, sabe? Aqui na região nordeste de BH. Uhum. E é uma comunidade que tradicionalmente estava sendo mostrada na mídia sempre por essa perspectiva da violência, né? Dos assassinatos, do tráfico de droga, mas a gente convivendo ali sabia que tinha muito mais do Ribeiro de Abreu do que violência, né? E aí, qual foi a ideia? Ainda como um projeto de extensão da UFMG, a proposta foi criar uma TV colaborativa, né, uma mídia comunitária, que era a TV, produzida pelos moradores, né, que eu acho que é o fundamental da mídia comunitária. Ela precisa ser participativa e ela precisa ter o protagonismo de quem, da história de que vive naquela comunidade, que faz parte da comunidade dela, né? Exato, né? Não dá para fazer eu fora da comunidade querer fazer uma mídia comunitária sem as pessoas da comunidade, né? Então isso é um ponto central, assim, precisa ser participativo, precisa ser colaborativo. E aí a ideia então foi convidar as pessoas do bairro Ribeiro de Abreu, na época eram estudantes de comunicação da UFMG, para criar essa TV que seria exibida na sala de espera dos postos de saúde da comunidade. Ideia inteligente, né? Então, por isso chamava TV Sala de Espera, porque o povo ficava ali horas, né? Todo mundo já foi em posto, sabe como é que é, ficar ali esperando horas. Então, enquanto as pessoas esperavam, era veiculada a TV. E foi muito legal. Depois posso compartilhar o link para quem quiser assistir, a gente ainda tem algumas coisas dessa época. E na época, o grande desafio da mídia comunitária era o acesso aos equipamentos, né? Porque imagina, na década de 80, 90, ter uma filmadora, ter os equipamentos para editar os vídeos era muito caro, né? Não era acessível, né, professora? Não era acessível, então era o grande desafio, assim, ter acesso aos equipamentos. Então, o pessoal conseguia os equipamentos da UFMG, levava, mas toda a pauta, né, que é o assunto que vai ser falado, a definição dos quadros do programa era definida pela comunidade no processo educativo, e aí se construiu essa TV, assim, que veiculou por muitos anos, e esse projeto depois foi amadurecendo e se transformou na nossa organização hoje, que é a AIC, que continua com essa mesma ideia, né, que é de democratizar os meios de comunicação.
A diferença agora, né, que o nosso desafio não é necessariamente mais os equipamentos, né? Hoje em dia, está todo mundo com o celular na mão. O nosso desafio agora é outro, talvez ainda mais difícil, que é conseguir ser visto no meio dessa multidão de informação, né, de rede social, de rádio e TV. Então, as estratégias para democratizar a comunicação hoje em dia são outras, né? Pode dar exemplos das estratégias, professora? Oi? A senhora pode dar exemplo dessas estratégias? Uai, por exemplo, né, para a gente ser visto hoje uma causa, um grupo, que tem um coletivo, né, por exemplo, lá no Ribeiro, a gente tem o movimento do Deixe Ponto Beber Água Limpa, que é um movimento social em prol do Ribeirão do Onça, que passa ali, né, da preservação desse ribeirão. Para a gente conseguir dar visibilidade para essa causa, o problema não é mais conseguir equipamento, porque todo mundo tem celular. Uhum. É a gente conseguir fazer com que as pessoas vejam essa causa. E aí a gente tem uma série de possibilidades do que a gente chama de comunicação para mobilização social, que passa por fazer um mapeamento de quem são os públicos que a gente quer dialogar, né, com a nossa causa, e pensar estratégias na hora, né, do tipo fazer eventos comunitários, né, fazer articulações com parceiros que já têm um alcance grande de público, como a Rádio Favela, por exemplo, né? É verdade. Então, tem que fazer essas estratégias, parcerias, para que a nossa mensagem chegue efetivamente, né? Consiga ser distribuída, né? Então, é isso, assim, a mídia comunitária, ela tem um poder absurdo, né? Assim, de dar visibilidade mesmo a essas narrativas que ficam sendo ocultadas aí, porque não servem a, né, os propósitos capitalistas. Então, é sempre um desafio. Ou seja, lá na década de 90 a gente já tinha desafio, hoje a gente tem outros, né? Sempre temos novos desafios, né? Exato. A tecnologia, por um lado, ela facilita a acessibilidade, mas a acessibilidade no sentido de ter acesso à tecnologia, acesso à informação, né, é um outro patamar, é um outro aspecto, né, doutora? Exato. A gente tem hoje esse desafio de que tem informação demais já no mundo, né? Então, a gente ser visto no meio disso tudo, a gente precisa ser bem mais estratégico. Mas a mídia comunitária, ela é sempre muito potente, né? Assim, ela é sempre necessária e viva, né? Vai se adequando aos novos meios de comunicação, e a gente tem exemplos super legais de mídias alternativas, né? Mídia Ninja, própria Rádio Favela, quantos aí, né? Alma Preta, né? Que estão fazendo um serviço aí com redes sociais e alcançando muita gente, né? Com outras narrativas. Como exemplo de prática, né? Como que elas podem ser produzidas e com qual finalidade a mídia alternativa, a mídia de uma certa forma pode ser produzida? O como é variado demais, né? Como a gente estava falando, a gente tem diversas plataformas hoje em dia. A gente tem desde o Jornalzinho da Igreja, que é um dos meios de comunicação mais efetivos até hoje, né? Jornalzinho da Igreja, a gente tem o impresso, a gente tem as rádios, as web rádios, a gente tem as redes sociais. As próprias redes sociais, né? As TVs, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, a gente tem muita possibilidade aí. Mas eu acho que um como importante da gente falar é o colaborativo. Não tem como fazer mídia comunitária se não tiver participação, se não tiver diversidade, se não tiver um coletivo. E o protagonismo, né? Isso. Porque senão não é comunitário, né? É só mídia. Tá certo. Porque quando você pensa assim na rádio comunitária, você pensa assim num veículo comunitário, você pensa na proximidade que tem daquela localidade, né? Ela é mais regionalizada, vamos dizer assim, né? Isso permite a comunicação de certas facilidades, como por exemplo, você ter ali o anúncio do trailer do cachorro-quente, da costureira, da comunidade, né? Você pode juntar esses aspectos e fomentar ali negócios importantes para a comunidade e para os usuários, né? Importante para os usuários também saber que ele pode contar com um serviço que ele não sabia que tinha ali,
um serviço de Exato. assistência técnica em informática, um serviço de eletricista, dentro da própria comunidade. É uma coisa que o grande mídia não vai poder fornecer, né? E se você for lá procurar no Google, você vai achar muitos anúncios impulsionados que vão sair fora daquele espaço que corresponde à mídia comunitária. Tô certo? Total. Nossa, isso é muito, muito verdade, assim. Esses outros espaços midiáticos, né, que não são da mídia tradicional, que é o carrinho do cachorro-quente da praça, né, assim, a porta da igreja. Só quem é da comunidade sabe de verdade onde que estão ali os fluxos de comunicação, né, onde que a coisa acontece, né, quem que são as pessoas estratégicas ali que se você divulgar para elas, todo mundo vai ficar sabendo, né? Então, isso é um conhecimento muito específico que o algoritmo do Instagram não pega, né? É verdade. O robozinho não pega. Então, assim, aproveitar esse conhecimento sobre a comunidade para produzir conteúdo, difundir, gerando recursos, inclusive, né? Para essas mídias, né? Como publicidade, como você falou. É um caminho muito legal, assim, né? Os jornaizinhos de bairro, eles têm uma especificidade que é muito difícil de você conseguir em outros canais, né? Mais genéricos e tal. Acerta mais na veia, né, do consumidor, né? Aquele anúncio, né? Ele é produzido pelo pequeno investidor e pelo pequeno empresário que tem ali na comunidade, né, professora? Porque o cara não vai impulsionar a mídia no Google para poder atrair aquele... Sabe, tem umas coisas que você vê principalmente em algumas redes sociais, como a senhora mesmo disse, é a datificação, o algoritmo de processamento. Eles vão sugerir temas, inclusive tem até nessas redes sociais uma forma de você direcionar melhor o conteúdo. Olha, eu quero mais desse tema e menos desse outro tema. Essas informações, elas não são muito... Elas acertam bastante, de uma forma genérica. Mas como se tratando de mídia comunitária, isso já não é muito funcional. A gente tem que pensar muito nessa coisa mais no tete a tete, no pão de queijo na sorveteria aqui e tal, não é isso? Sim. Essas relações, né? Assim, quando a gente fala de mídia, automaticamente a gente já pensa em suporte dispositivo, né? Rádio, celular, TV. Mas a mídia, a comunicação, ela acontece nas nossas relações do dia a dia, né? Assim, a comunicação do padre ou do pastor na igreja, por exemplo, é tão efetiva quanto outros caminhos de comunicação, né? Os eventos comunitários, Sim. as trocas na praça, né? Tudo isso é espaço comunicativo, né? Muito potente. O espaço comunicativo, exatamente. Agora, com essa vida corrida que a gente leva, professora, como que a gente pode incentivar essa juventude para fazer a sua mídia comunitária se a gente não tem tempo para nada? Como que a gente pode fazer com relação a essa juventude? Nossa, então, essa coisa do tempo é um problema do nosso tempo, né? Assim, tá todo mundo parece que sempre cansado, né? Sempre exausto, né? E eu acho que, assim, um ponto importante é a gente não cair na armadilha do capitalismo de também transformar o espaço da mídia comunitária nesse espaço que tem que atender essa lógica maluca de produção, né, que não para, que não pode perder nada, que tem que ser sempre imediata, né, assim, porque senão a gente reproduz essa mesma lógica que a gente está tentando denunciar, né, então eu acho que um primeiro ponto da gente refletir é isso, assim, nem tudo tem que ser nesse tempo do imediato que a gente vive, né, assim, a gente pode propor uma outra relação com o tempo nas nossas produções comunitárias também, né? Então, isso é um ponto. E o outro que eu acho que é a gente usar espaços que a gente já tem, sabe? Assim, a gente aqui na IC, a gente dá muita oficina para jovem, adolescente em escola, né? Uhum. E assim, os meninos, por exemplo, já usam o celular o dia todo, né? Assim, TikTok, Instagram, eles já estão nesses lugares, eles já sabem produzir muita coisa, né? Então, usar esses lugares que os meninos já gostam, já têm familiaridade, já estão ali o dia todo, mas abrir, trazer outras perspectivas, trazer exemplos, ampliar o espectro de possibilidades para que eles usem esses espaços para a produção de outras coisas também, né? Assim, trazer ideia, referência,
de que o uso ali do TikTok, do Instagram também pode cumprir outras funções, assim, né? E aí a gente usa um espaço que já estava ali, né? Já estava no dia a dia da pessoa, mas amplia as possibilidades de uso dessas ferramentas, assim. Olha, as escolas, elas podem produzir mídias comunitárias? E se sim, como? Eu ia dizer isso agora, assim, outro espaço que já está ali todo dia, né, é a escola, assim, é a sala de aula. Se você está, por exemplo, a escola é o lugar mais potente, assim, né, porque ali você está com todas as crianças, juventude do bairro reunida, né, e ali acontece muita coisa. A escola em si também é um espaço comunicativo fundamental das comunidades, né. Mas, por exemplo, você está numa sala de aula, os meninos já estão lá na aula de português produzindo um monte de texto, né? E às vezes textos que nem têm uma relação muito direta com a vida deles, do cotidiano deles. Então, a gente fazer proposições, por exemplo, numa aula de português, de produção de conteúdo, que vire depois um jornalzinho da escola, que vire um jornalzinho do bairro, você, né, pega uma coisa que já está ali, uma demanda que já é real ali da escola e potencializa aquilo super, né? Então, você criar proposições para os meninos, né? Seja na aula de português, seja na aula de ciências, né? Nós estamos estudando dengue na aula de ciências. Então, a gente vai produzir uma matéria sobre dengue na comunidade, né? Assim, a gente vai investigar como é que são os pontos, onde são os pontos aqui perigosos na comunidade, o que as pessoas acham, né? Então, é uma ferramenta educativa importante para qualquer disciplina, né? Dá para fazer isso em qualquer disciplina. Então, o espaço da sala de aula é um espaço muito legal para a gente pensar a mídia comunitária, né? Tem um termo que o pessoal usa que é educomunicação, que é essa ideia de pensar a comunicação e a educação juntas, né? É verdade. Pode produzir comunicação dentro da escola, assim. Tem experiências muito legais nesse sentido. Usar as tecnologias da informação e da comunicação na educação, né? Isso, exato. É muito importante. A educomunicação é algo que a gente tem que observar com muito cuidado, porque a gente tem a tecnologia disponível de todas as maneiras, mas elas não estão disponíveis de uma maneira organizada. É importante que o educador ele possa atuar como um facilitador para poder mediar a relação dos alunos com relação às tecnologias, para dar a eles um caminho para percorrer, uma trilha para poder conseguir produzir conteúdo a partir de fontes confiáveis de informação, para produzir informação, conhecer as fontes de informação que eles vão buscar ali e ter realmente a produção do conteúdo e, como a senhora falou lá no início, a formação do pensamento crítico. Exato, nossa, é uma potência enorme, assim. Eu acho que é uma necessidade, inclusive, né? A gente pensar tanto a educação a partir de processo de criação de mídias, de conteúdos midiáticos, quanto falar sobre comunicação, sobre educação para comunicação, né? Que é a gente discutir como é que a informação é hoje, como é que a gente sabe se uma notícia é falsa, se não é. Onde que a gente busca fontes, como é que é o processo de checagem, né? Qual que é o processo ético de se fazer isso, né? A comunicação, ela está, assim, atravessando a nossa vida todo dia e nem sempre o espaço da escola é um espaço que a gente tem para discutir sobre isso, né? Para refletir sobre qual que é o impacto de uma fake news, né? De uma notícia falsa. Isso. Olha, professora, a gente, para produzir as mídias comunitárias, a gente não teria que saber fazer ou a gente pode ir fazendo e aprendendo? Fazer aprendendo é o caminho sempre, né? Assim, a gente aqui na IC tem um nome que a gente gosta de usar, que é mídia processo. Que é assim, o processo de criar uma mídia, ele é tão, de fazer uma matéria jornalística, de fazer um cartaz, de fazer uma rádio, ele é tão importante quanto o resultado final em si. Sabe? Porque no processo de fazer, de criar lá um podcast sobre a dengue no bairro,
Eu não estou só gerando um podcast no final, eu estou aprendendo um monte nesse processo, que eu vou ter que entrevistar pessoas, eu vou ter que entender todo esse processo de construção de conteúdo, eu vou ter que pesquisar sobre dengue, para eu não falar bobagem no podcast, né? Então, assim, o processo, a gente chama de mídia processo por isso, assim, que o processo de fazer a mídia, né, de criar o conteúdo, ele é tão ou mais relevante quanto o resultado final, sabe? E a ideia de como fazer, assim, hoje em dia a gente tem tutorial de tudo na internet, né, assim, para editar vídeo, para editar áudio. Eu acho que mais do que saber a técnica é muito importante, né? A gente tem graduações que a gente pode acessar para nos aperfeiçoar. Tem muito conteúdo na internet, mas eu acho que mais do que a técnica, o principal é estimular os meninos, sabe? Estimular as pessoas assim, olha, bora fazer, bora testar, a gente faz uma primeira vez, vê o que deu errado, tenta de novo, chama alguém que sabe, né? Porque assim, se a gente tá afim de fazer, a gente se deu aquele estalo, assim, daquela vontade de fazer uma coisa, de construir, a gente vai achando os caminhos da técnica aí, sabe? Assim, sempre tem alguém para ensinar, sempre tem um tutorial na internet. O principal, acho que o nosso papel, assim, enquanto educadores, é estimular as pessoas a começar. Ah, não tenho ainda experiência, mas começa a fazer uma página de Instagram que seja, um jornal. Entendi. De escola. Tem que começar, sabe? É porque o domínio da ferramenta em si, né, os aplicativos que estão disponíveis, eles são muito intuitivos, são fáceis de ser manipulados. Então, para poder aprender a apertar o botãozinho ali, qualquer criança já consegue fazer alguma coisa nesse sentido, né? Agora. Não, Luiz, é impressionante. Antigamente, quando a gente ia dar uma oficina assim no interior e tal, a gente tinha que levar aquele tanto de material. Tanto computador e câmera, e dos negócios pesados e tal. E era difícil mexer nos programas, era lento. Hoje em dia a gente sai para dar oficina com o celular, né? E o celular faz tudo, ele capta, ele edita. Ele coloca letras, né? Letras, ele põe fotos e faz animação. Faz vídeo. Ainda posta. Os meninos fazem muito mais rápido que eu, assim. Eu ainda tenho dificuldade de fazer tudo pelo celular, ainda preciso do computador um pouco. Mas, assim, os meninos que dão aula pra gente de como fazer pelo celular, é muito mais rápido e tal, né? Então, agora... a técnica eu acho que eles pegam, sabe? Todo mundo consegue pegar de alguma forma. Eu acho que o grande lance é abrir os olhos para as possibilidades, assim, essa potência que a gente tem na mão, né? Se lá na década de 90 o problema era não ter dinheiro para comprar equipamento, eu acho que agora, para além também de ser visto, é a gente entender a potência que a gente tem. Olha, a gente está aqui com o celular na mão, a gente pode, nossa voz pode ser ouvida por muita gente. Então, o que a gente quer falar sobre a gente mesmo, sobre a nossa comunidade? O que não está dito ainda no jornal? O que não está dito, o que a gente precisa dizer? A gente precisa que as pessoas saibam, para que a gente gere transformação na nossa comunidade, na nossa escola, né? Eu acho que é gerar esse estímulo, assim, para os meninos terem noção da potência da voz que eles têm, né? Assim, como que isso pode ser transformador para eles mesmos e para a comunidade. E o papel do educador fica apenas como um mediador para essas escolhas de conteúdos para serem desenvolvidos com a educomunicação no ambiente escolar e nas mídias comunitárias, não é verdade, professora? Exato, assim, a gente aqui tem que, os canais a gente tem que pensar sobre o que a gente quer dizer, né, assim, o que precisa ser dito e de que forma, né, assim, pensamento crítico mesmo que a gente precisa estimular, né? É verdade. Nas comunidades eles costumam ter outras mídias comunitárias, né, professor? E quais são as que a comunidade pode escolher e de que maneira? Desculpa, deu uma cortadinha. Olha, nas comunidades costumam ter outras mídias comunitárias. Quais são as que a comunidade escolar ela pode usar e de que maneira? Sim, então, como a gente estava falando, né, as comunidades, elas já têm ali espaços, né, tem muitas comunidades, tem rádios comunitárias, que às vezes a própria escola desconhece, né, então, rádio comunitária, TV comunitária, jornalzinho do bairro,
espaços nas igrejas, nos comércios, né? Eu acho que é mapear o que já existe na comunidade e fazer parceria, né? Assim, porque, por exemplo, uma parceria com a Rádio Favela aqui, né? Que legal, já tem um público enorme que já ouve há muito tempo, que conhece. Então, uma parceria com a escola para veicular pílulas produzidas pelos alunos, né? Isso já é um planejamento muito legal. A gente já conseguiu, por exemplo, parceria com a Rádio Inconfidência, que é uma rádio pública, né? Outras rádios que têm espaços para parceria, muitas vezes precisam, inclusive, de parceria para produzir conteúdo, né? Porque a gente sabe como é difícil produzir um conteúdo, assim, em 24 horas, né? Então, agora, numa comunidade onde que não tem veículo de comunicação local, não tem essa possibilidade, qual seria o passo inicial para poder começar a construir uma mídia comunitária? Eu acho que o principal, primeiro, é tentar fazer parceria. Como a gente tem falado, não dá para fazer mídia comunitária sem comunidade. Então, mapear, assim, quem são os parceiros aqui da comunidade que podem nos ajudar? Tem algum ativista local aqui, algum outro projeto comunitário já, alguma mobilização que a gente pode, né, se agregar e tentar produzir junto algum... É um evento também na comunidade, né? Oi? Algum evento, né? A própria divulgação de um evento já é um espaço de produção de mídia comunitária, não é? Exato. E assim, se não existir também, é isso, bora começar, né? Assim, começar na própria escola, criar um jornalzinho. Eu já tive experiências muito legais, assim, de criar do zero, sabe? A gente criou, por exemplo, uma vez em Paracatu, aqui em Minas Gerais, uma rádio escola numa comunidade rural de lá, sabe? Certo. E aí a rádio era produzida pelos próprios alunos, a gente definiu tudo, assim, quais seriam os quadros, os programas, e aí, gente, é abraçar a diversidade de verdade, né? Porque nem tudo a gente vai concordar, a gente não precisa criar uma coisa que é, né, unificada, homogênea, tem que aceitar a diversidade aí, as diferentes demandas das pessoas, né? Então a gente tinha um programa só de piadas, tinha programa educativo. Eclético, né? É uma rádio comunitária eclética, né? Era bem eclética. Isso era é da importante. escola. E aí os meninos que produziam, né? Então fazia parte das atividades de sala de aula. Eles produzirem conteúdo para a rádio. Tocava durante o recreio, mas tocava na comunidade toda. Então, enquanto o menino estava lá na escola, o pai dele estava lá batendo enxada na horta e ouvindo o filho dele, assim, dar uma notícia. Então, é uma experiência muito legal. E é uma experiência que fortalece os vínculos entre a comunidade, né? Assim, fortalece o pertencimento. É um negócio muito legal. A gente já fez jornalzinho também. A gente já fez sarau comunitário, que é um evento, né, de poesia, mas que era um espaço também para divulgação de informações dentro da comunidade. Então, assim, tem muita possibilidade, sabe? E essa mobilização é muito legal, assim. As pessoas se empolgam muito quando se veem, né, assim, no jornal, que acho que é a grande demanda, né? A gente conseguir se ver no jornal, na TV. É o protagonismo, né? Exato, assim, a gente precisa ser representado, né? A gente não está sendo, as periferias, as comunidades marginalizadas não estão aparecendo como deveriam estar. Então a gente tem que ir lá e colocar a nossa própria voz, nossa própria cara lá, né? Professora, uma das coisas que a gente sabe que é o patrimônio cultural que existe em qualquer comunidade, né? E como que a gente pode, através das mídias comunitárias, construir espaços de memória popular? Isso é legal demais, Luiz. Nossa, isso assim, os meios de comunicação em geral, eles funcionam como um importante mecanismo de registro, de memória, né? Hoje em dia, quando a gente vai fazer uma pesquisa historiográfica, né, uma pesquisa de história, a gente vai atrás dos jornais antigos, né, dos registros de audiovisual. Então, a comunicação, ela cumpre esse papel. Para além de comunicar no tempo presente, ela vira registro importante para a comunidade, né?
Então, pensar na comunicação desse ponto de vista também é muito legal. A gente está com um projeto aqui na ECA agora, por exemplo, de registrar memórias de grandes lideranças de aglomerados aqui de BH, aglomerados da Serra, Morro do Papagaio, porque são pessoas super importantes para a comunidade, que todo mundo conhece, você sabe, né? Aquela pessoa que todo mundo conhece, que é a pessoa que ajuda no bairro, que ajuda quando a luz é cortada, quando a água acaba, né? Que ajudou muitas vezes a construir as comunidades, inclusive. E que são pessoas que não vão ficar no livro de história tradicional, né? Os nomes delas não vão estar lá, né? Verdade. Essa história de que a história oficial, ela é sempre elitista, né? Quem tem poder que vai construir. Aí a comunidade, ela tem sempre umas pessoas que são ícones ali, que são pessoas que são importantes na comunidade por existirem, por fazerem parte, né? Eu mesmo, quando estou subindo aqui na rádio, sempre cumprimento o senhor João, que está sempre ali sentadinho no banquinho, vendo as pessoas passarem na rua. Quer dizer, o senhor João, ele é uma pessoa que é uma autoridade aqui na comunidade. E por causa disso, a gente precisa de registrar esse espaço de memória que tem, essa personalidade que é, porque lá na frente nós vamos precisar dessas informações, né? Exato. Tem aquela pessoa que todo mundo conhece lá no meu bairro, no Planalto, era o Pelé. Pelé. Todo mundo conhece e tem muita história para contar. Então, a gente registrar as histórias dessas pessoas é fundamental. E aí, por exemplo, aqui na UC hoje, a gente tem um projeto que chama Estação de Memórias, que a gente cria espaços de memória com as histórias de vida das pessoas ali que viveram em estações ferroviárias, sabe? Sei. E aí a gente tem aprendido sobre criar espaços de memória. Pode ser um espaço físico mesmo, né? Tipo um centro comunitário, um espaço cultural, que a gente separe uma sala ali para começar a guardar coisas que, né, remetam à memória dessas pessoas importantes da comunidade. Mas pode também ser espaços virtuais, né? Ser um blog, por exemplo, que registre as histórias das grandes figuras ali da comunidade, né? O importante é registrar, preservar essas histórias e também, como você disse no início, né? Do patrimônio cultural ali da região, né? Patrimônio cultural, a gente estou chamando aqui essas referências culturais diversas que a gente tem, né? Seja a batalha de rap que acontece na praça, o sarau, as festas religiosas, né? Tudo que é referência cultural. As festas juninas, as barraquinhas, né? Exato. Tudo isso, as quadrilhas, quer dizer, tem tantos eventos, né? Até a procissão também, sabe? São eventos que devem ser registrados e aí cabe à mídia comunitária depositar isso em algum repositório para que isso sirva de local para futuras consultas. Porque não adianta registrar e depois não ser acessível, né? Exato, para servir para pesquisa, porque uma história que não é registrada é como se ela não tivesse existido, né? Então, se a gente não tem pessoas ali que estão guardando essa memória, estão compartilhando isso, a gente, né, vai ficar só, quando forem fazer pesquisa, vai lá nos jornais hegemônicos e vai ver só notícias de sangue, né? Não vai ver nada das outras coisas que a comunidade tinha, né? Então, o nosso papel é esse, é gerar essas memórias, gerar esses registros dessa diversidade, dessa potência cultural que a gente tem nas comunidades, né? Exatamente. A senhora falou uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais inteligentes que eu ouvi nos últimos tempos. Quer dizer, se você for recorrer às mídias tradicionais, aos grandes grupos de comunicação, você só vai ver notícias de sangue daquela região. Só o que há de ruim. Porque pode ser que tenha uma notícia ou outra, né? Alguma coisa pitoresca, excepcional. Mas o dia a dia ali mesmo é difícil. Quando você fala de determinado bairro, ali o que a mídia foca, ela joga a luz em cima do sangue, do crime, né? Dos acidentes, né? Então, assim, é muito ruim você pensar que tem um lado bom que a história não conta, né? Conta que teve um desabamento, que teve uma enchente, que teve uma tragédia, mas e o lado bom? A mídia não vai dar luz a isso, né? E aí, então, vale a produção de conteúdo de mídia comunitária local, não é isso, professor?
Exato, assim. E eu acho que o fundamental é começar, sabe? Não ficar esperando, eu preciso fazer um super curso. É importante, claro, a gente fazendo cursos aí, se inclusive se vocês quiserem seguir lá no Instagram, né? É @AIC Cidadania. A gente está sempre divulgando cursos, a gente tem alguns cursos online, tutorial de como fazer. É importante, sim, a gente se profissionalizar, mas assim, o principal é começar, sabe? Assim, comece com uma coisa simples, jornal feito ali no Word, que seja, sabe? No Instagram, porque Sei. depois isso tudo pode ser aprimorado, pode ser, e vai gerando esses registros, né? Assim, são tão fundamentais. A senhora pode repetir para mim, por favor, o local para poder conseguir mais dicas, assim, para incrementar a mídia comunitária na escola, na minha comunidade? Qual que é o Instagram? O Instagram da AIC, que é a nossa organização, é AIC _ Cidadania. E o nosso site é www.aic.org.br. Lá no site da AIC tem muito vídeo tutorial, guias de apoio, né? Se quiser mandar um e-mail para a gente também, tem uma aba lá no site que chama Saberes Compartilhados, que tem vídeo, tem publicação, tem cartilha de audiovisual, de rádio, tudo que você quiser, tem muita coisa lá. E se quiser mandar um e-mail também para o aic@aic.org.br, pedindo sugestão, pedindo ajuda, a gente está à disposição. Assim, a nossa missão é justamente incentivar iniciativas cidadãs. Então, quem quiser montar projetos, né, criar uma mídia comunitária no seu bairro, vai na fé, e se quiser alguma dica, só chamar a gente. Maravilha, né? Maravilha. Porque essas experiências que vocês têm aí, ela pode ser de muita utilidade para o educador, está buscando aí maneiras de inovar, ele lá em AIC_Cidadania, e vê lá as informações que vocês têm lá, como por exemplo, o que é educomunicação e como usá-la em ações cidadãs, né? Olha que legal, o projeto Estação de Memórias representou um marco na trajetória da memória ferroviária para o município. Isso porque, acima de tudo, o projeto se mostrou como uma verdadeira escola de desenvolvimento de uma proposta de preservação da memória voltada para a história da ferroviária e da ferrovia divinopolitana. Que bacana, professora. Quer dizer, existem maneiras de trazer isso para aquela comunidade local, né? Exato, assim, porque quando a gente desenvolve um projeto de memória, igual foi esse da ferrovia, né? Que você leu, mostra um jeito de fazer, né? E é um jeito de fazer que a gente está conversando aqui, de ir aprendendo enquanto faz mesmo, né? Assim, e que a gente mostra que dá para fazer, sem tanto recurso, né? Com formas de impressão alternativa. A gente tem lá no site dele tem um monte de vídeo tutorial que ensina a fazer as coisas na tora, sem dinheiro. Então, assim, fazer cartaz com carimbo, com stencil, fazer evento na tora, sabe? Assim, porque a gente sabe que a gente não tem muito recurso, então a gente tem que ir criando outras estratégias aí criativas, né, pra gente conseguir fazer as coisas que a gente sonha, né? Então, quem quiser navegar aí pelo site, professores, né, tem muita cartilha para aulas com propostas de aulas, videoaulas, que a gente acabou produzindo muito durante a pandemia, né? Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, professora, foi a professora Vânia Gonçalves Meirelles, ela é diretora da Escola Estadual Santa Quiara, lá de Igarapé. Ela disse que foi um trabalho maravilhoso, rendeu bons frutos, os alunos ficaram muito envolvidos, tivemos aí alunos da educação especial que tiveram um bom desenvolvimento e se envolveram e ficaram muito felizes. Que bacana, o projeto elevou a aula e para o próximo ano, projetos que abarquem todos os segmentos da escola com o maior número possível de alunos. Que bacana é a participação de alunos da educação especial. Pois é, tem um projeto aqui na IC exclusivo para educação inclusiva, sabe? Para pensar alternativas de educação inclusiva. Tem bastante material sobre isso também lá no site da IC. Que bacana, olha, importante as pessoas participarem, aprenderem mais,
Professora, eu estou muito feliz de conversar com a senhora, de aprender um pouco mais sobre a educomunicação, sobre os processos de incorporação aí das tecnologias aí na educação e também sobre a mídia comunitária. Eu fiquei super feliz, assim, essa troca é muito importante, né, gente? A gente está aqui lutando por cidadania, por educação, a gente tem que se juntar, assim, trocar experiências, que assim a gente fica muito mais forte, né? Eu achei interessante porque é uma lógica de produção de mídia reversa. Porque quando a gente pensa em produção de mídia, a gente pensa logo em vamos criar uma rede nacional, mundial de comunicação e para comunicar para toda essa cidade, para todo estado, para o país inteiro, uma rede nacional. Não, a gente tem que começar, é das partes, é da comunidade, da voz à comunidade, é a regionalização, né? Então, achei muito interessante essa lógica que a senhora nos apresentou aqui hoje. Eu fico muito feliz com essa sua, sua maneira de enxergar e como que a gente conseguiu aprender um pouco mais sobre a educomunicação e da mídia comunitária. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui na rádio. Eu que agradeço, deixei já os contatos da IC, quem quiser entrar, pedir qualquer dúvida, a gente está aqui para isso mesmo. Muito obrigada pelo espaço. Vale a pena, professora, repetir os contatos. Sim, vamos lá. O nosso site é aic.org.br. E nosso Instagram é aic_cidadania. Tá bom? Tá bom. Professora, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre a mídia comunitária. Muito obrigada, gente. Um abraço. Bacana demais, ficando por aqui o programa Educação é para Todos, um trabalho maravilhoso que a professora Raíssa nos apresentou aqui, como que isso é importante, com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães e coordenação de Deisiane Avelino, com a supervisão do Marcelo Avelino, com o apoio cultural da Faculdade Multivics EAD Polo Santo Antônio. Fica por aqui o programa Educação é para Todos, que volta na próxima semana